Olá! Hoje nós conversaremos com o professor Hermógenes, um dos maiores divulgadores no Brasil da yoga e de princípios necessários para ter uma boa saúde. O Dr. Hermógenes é honoris causa pela Open International University for Complementary Medicine. Professor, seja bem-vindo ao Roteiro Espiritualista. Nós gostaríamos de começar perguntando, o que é ser saudável, na sua opinião? A saúde, de fato, é alguma coisa que por muitos anos não aparecia nos dicionários e enciclopédias médicas, porque a medicina até agora está predominantemente voltada para as doenças. Então, saúde é um estado que ainda estava mal definido. A melhor definição foi a da Organização Mundial de Saúde, dizendo que saúde não é apenas a ausência de doença, mas é um bem-estar físico, psicológico e social. Já é uma definição bastante boa, mas o conceito de saúde mais amplo, mais perfeito, é holístico. Ou seja, não considerar somente matéria, física, psiquismo e a parte social, e o nosso relacionamento social. Porque o homem, o sistema humano é de uma vastidão insondável. Tem o corpo físico, tem um corpo de energias, tem um corpo de emoções, um corpo de pensamentos, convicções, crenças. E tudo isso está inserido numa vastidão insondável, que é a nossa própria essência, que é, de fato, a própria vida una em nós. Então, o ser humano está com saúde quando tudo está em equilíbrio. A pessoa tem saúde quando goza de euforia, eutimia e euritmia. Eutimia é o estado de tranquilidade. A euforia é o estado de alegria profunda, serena, autossuficiente. E a euritmia é o trabalho exato, metódico, das várias funções orgânicas, da fisiologia, de maneira geral. Então, a pessoa que tem tudo isso está gozando de saúde. Há outras maneiras da gente entender. Uhum. E como é que a yoga pode ajudar no bem-estar físico, emocional e espiritual do ser humano? Além desses três que você está citando, eu disse aí, vai ser energética, etc. Porque o yoga vê o ser humano como um sistema holístico, né? Uhum. E tem o que você fazer para otimizar o nível físico, o nível emocional, o nível energético, o nível mental e, finalmente, visando a união com o divino, que é o ser em nós. E a yoga pode promover tudo isso? Tudo isso. Ensina você a trabalhar tudo isso. É você. Porque a yoga não faz tratamento. Ela ensina você para você realizar um autotreinamento. No tratamento existe a figura do profissional e do paciente. Na yoga terapia, a gente não considera o paciente, não considera a doença, nem precisa de profissional, nem de medicamento. Estranho, né? A pessoa não precisa de profissional. A pessoa não precisa realmente recorrer a produtos que são vendidos. É um processo de autocura. É um processo de treinamento, não somente para curar. Quando eu digo curar, eu estou pensando em doença. Uhum. Para estabelecer essa coisa maravilhosa que é a saúde. Tá? A gente tem a responsabilidade com a própria saúde. Porque o paciente não tem. O paciente passivamente recebe o tratamento que o médico acha de dar. O médico, o profissional, né? Na yoga não, a gente é que tem que fazer isso. Então não existe paciente, é um atuante. E você é responsável pela sua saúde. Da mesma maneira que o garoto que está nos surfando, é ele que administra o equilíbrio. Ninguém mais. Então saúde é alguma coisa que a gente administra. Doença, a gente entrega ao médico, que felizmente eles têm um preparo maravilhoso para cuidar delas. E existem vários tipos de yoga, né? Sim. Como é que o senhor recomendaria cada tipo de yoga? Uma síntese de cada tipo? É, uma síntese, e como é que ela se aplica melhor a que caso, a que tipo, a que problema, digamos assim? Primeira coisa, a etimologia do yoga indica que há uma ligação a ser restaurada.
o mesmo sentido de religação, de religião. Nós, que nos consideramos normais, estamos longe, estamos distanciados daquilo que nós em realidade somos. Porque estamos muito distraídos, amando muito aquilo que supomos ser, que é a nossa personalidade. Então existe uma distância enorme. Eu tenho uma distância enorme em relação à minha própria essência. E me considero não somente distante, mas distinto desta essência. Isto nos enfraquece, isso nos adoece, isso nos empobrece, isso nos estressa. Então o yoga é todo o processo de você superar a distância e a distinção. É uma volta, na linguagem do cristianismo, à casa paterna, ou ao reino de Deus, ou ao Pai. E no yoga mesmo é a volta ao Atma, ao Brahman, que é o Supremo Ser, que é a nossa essência, está em nós. Então o yoga é acabar com a distância, com a distinção. E aí a gente se liberta, se ilumina. E o impressionante é isso. É que o obstáculo que nos separa de Deus e nos separa dos outros, este obstáculo é aquilo que cada um de nós mais ama e procura defender. É o nosso ego pessoal. Nosso ego pessoal. Digo brincando, mas é verdade. O diabo em mim chama-se Hermógenes. Por quê? Porque Hermógenes é uma personalidade que me retém distante. Ele me mantém distinto do verdadeiro ser que eu sou. O yoga são os processos de a gente reduzir a distância e a diferença. Quais são os tipos de yoga, professor? Primeiro quero dizer o que é yoga. Depois eu falo dos vários métodos. Porque yoga é a meta, é onde eu devo chegar, que é a união com o Ser Supremo, que eu sou, você é, e você que está em casa também é. Nós somos o Ser Supremo. E por que a gente vive tão empobrecido, tão cansado, tão doente, tão infeliz, tão distante realmente da paz? Porque nós amamos demais o grande obstáculo que gera a distância e a distinção em relação a Deus. Nosso ego pessoal. O maior inimigo é aquele que a gente mais ama, é o nosso ego pessoal. É ele que nos distancia. Pois bem, quando você pergunta quais são os métodos de yoga, quais são os métodos da gente reduzir o ego? Porque o ego, eu sou muito atrevido, então eu criei uma teoria de que o nosso ego é uma doença, que eu chamo egoesclerose. O ego esclerosado é um sujeito altamente egoísta, tremendamente egoísta, que é o mais sofredor, que está mais distante, que está mais diferente de Deus. Como a gente reduz o ego, minimiza o ego, que é ele que não quer desaparecer e gosta muito de ser servido por nossa vida toda. Nós podemos vencer o ego, reduzir o ego pelo amor, pela ação, pela superação do estado de ignorância, pelos cuidados com a mente, pelo trabalho que a gente faz com o corpo. Vamos tentar explicar. Nós amamos muito o ego, mas não sabemos amar o outro. Não sabemos amar as coisas fora de nós. Sabemos possuir, mas não amar. Então, à medida que eu aprendo e consigo ir me desvencilhando de apegos e desejos, à medida que eu vou conseguindo efetuar uma transformação libertadora na minha afetividade, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, e a melhor coisa que se faz é dirigir a emoção para Deus, permanentemente. A gente está dando chega para lá no ego. Como se consegue também através da ação. Nossa forma de agir é toda motivada por quanto é que eu levo nisso. Nós agimos para ganhar alguma coisa. O yoga vem e nos diz, você está servindo ao ego, trabalhando para o ego. Trabalhe para Deus. Sirva o mais que puder.
e sem nenhuma ideia de recompensa, nem de reconhecimento, nem de agradecimento, nem de recompensa, nem de reconhecimento de ser o autor da ação. Faça com alegria de que está servindo Deus. Você está reduzindo o ego. Servindo ao próximo, senhor quer dizer. Servindo ao próximo. O que se pode fazer com a mente? A nossa mente é um turbilhão. A nossa mente é permanentemente um turbilhão. Você fecha os olhos para meditar, você vai ter um encontro um tanto ou quanto desalentador com a rebeldia da mente. A mente é muito eloquente, fala muita besteira, não para, é um macaquinho doido. Pois bem, o yoga nos ensina como, através da meditação, reduzir a mente na sua agitação. E quando tal acontece, o que sobra é a contemplação do divino. Ainda, o que você vai fazer? Por que aquele trabalho com o corpo na Hatha Yoga, que parece coisa de circo? Aquelas práticas todas. Posturas, né? Aquelas posturas, as posturas são verdadeiramente terapêuticas. E quando se faz aquela ginástica toda, não se faz maquinalmente, não. Porque então seria apenas educação física, seria ginástica. A gente faz concentrando a mente para estar presente no que se faz. E procura sentir, procura conservar as emoções. É a vigilância e a emoção o tempo todo. Ainda atuamos através da respiração, sobre o nível energético da gente. Então, aquelas práticas todas da Hatha Yoga, somente aquilo já nos dá uma saúde, já dá uma resposta fantástica. Eu, primeiro, sentia em mim, porque estava tuberculoso quando aprendi a prática da yoga. E a mudança foi radical. Nasceu um novo ser humano. É aquilo que há 40 anos me aconteceu, mantenho até hoje, e vivo hoje festejando os meus 79 anos. E qualquer pessoa pode fazer yoga? Tem alguma... Qualquer pessoa pode, precisa praticar yoga. Precisa. Não, a Hatha Yoga propriamente dito não, que há pessoas que estão no leito de morte e alguma coisa pode ser feita. Eu tenho que contar sobre isso. Bom, agora, como é que se pode chegar à meta suprema, que é o próprio yoga, o encontro com o Ser Supremo, através da reduzir a ignorância? Há uma ignorância fundamental, que é aquela que nutre o ego. Todos nós acreditamos que somos o ego. Nós não somos o ego. Eu não sou Hermógenes. Enquanto eu usar este corpo, eu penso que sou essa coisa transitória que é Hermógenes. Eu não sou o corpo. Esse estado de ignorância é que gera tudo. Gera o egoísmo. Não sabendo quem sou, eu me agarro com o que penso que sou. E aí me torno egoísta. E sendo egoísta, eu sou uma pessoa estressada, infalivelmente estressada. E o que eu vou fazer na vida pode ser muito doloroso para os outros, mas antes de mais nada é doloroso para mim. Ou posso fazer o oposto, ajudar demais o lado luminoso da minha vida. Pois bem, enquanto eu penso que sou Hermógenes, eu estou sujeito à morte, eu estou sujeito a tudo. Quando Deus chega para lá, no tal do Hermógenes, então eu vou me deslumbrar na felicidade do ser que eu sou, você é, você também, Casa, todos nós somos. É a ignorância que nos ilude, supondo que nós somos o ego. É a sabedoria, que é a ausência da ignorância, que vai nos permitir entender Jesus Cristo, dizer, sois deuses. Então no yoga a gente trabalha todas essas frentes. Através da meditação? Simultaneamente. Uhum. Meditação faz parte. Há um leque de coisas a fazer, que eu chamo holopraxis, prática do todo holos humano, de todo o sistema humano. Meditação é uma dessas coisas. Aquelas posturas da Hatha Yoga, outra coisa a fazer. Cultivar bons pensamentos. Cultivar bons pensamentos, pensamentos construtivos, e evitar os negativos, derrotistas, pessimistas. Na medida em que você cria uma imagem positiva, vitoriosa
Você está criando isto mesmo. Você está conseguindo isto. Quando, ao contrário, você se convencer que é um pobre coitado, sofredor, injustiçado, você está se condenando a isto. Isso é um decreto. Se você estudar as bases da psicocibernética, vai entender isto. Então, nós temos que trabalhar a nível da mente, das nossas convicções, nossas crenças. Trabalhar a nível emocional, cultivar em nós os sentimentos e as emoções mais felizes e mais capazes de produzir saúde. E essas emoções que constroem a saúde, que nos defendem, são duas: a alegria e o amor. Se nós cultivarmos alegria e amor, nós estamos realmente conquistando a saúde. Se ao contrário, por egoísmo, por ignorância, nós vivermos entregues à raiva, à tristeza, ao abatimento, ao medo, nós estamos gerando doença em nós. A alimentação, tá bom? Quanta coisa mais. A alimentação é muito importante. Olha, é um leque de disciplinas que inclui todo ser humano. Isso aqui é yoga. A alimentação é uma coisa fundamental. Fundamental. Quem se deteve agora, muitos livros estão sendo publicados mostrando que comer carne vermelha, principalmente carne gorda, é se condenar a um infarto ou então um derrame cerebral. Tem gente que come até alimentos enlatados. Coma a lata, que é menos perigoso. O senhor é autor de um livro muito falado, né, muito bem divulgado, sobre a saúde na terceira idade, né, onde o senhor dá uma série de dicas para os mais vividos. Eu queria que o senhor comentasse assim, quais seriam as dicas boas para quem ainda não é tão vivido assim, mas que já está na meia-idade, para ter uma boa velhice? Olha, primeiro se acautele com uma coisa que agora já está sendo eficientemente combatido. É você passar o recibo de velho. E ficar num canto sozinho, reclamando de todo mundo, dizendo mentalmente: ninguém me ama, ninguém me quer. Brigando com os netos, brigando com todo mundo. Principalmente num canto deprimido, isolado, se sentindo já carta fora do baralho. Fim da linha. Comecei o meu livro com isto. Passa de meio-dia, o declínio começou. Aqui no vale as sombras chegam mais cedo. Vou subir a montanha. Lá no alto, os últimos esplendores do sol serão meus, e quando a noite chegar, vai me encontrar lá no alto. Meu livro propõe uma subida da montanha. Propõe uma forma de vida em que a pessoa se supere e não se entregue à degradação, à entropia. Isso aí faz parte fundamental da minha proposta. Na capa está escrito assim: saúde do jovem, obra da natureza. Saúde do idoso, obra de arte. O livro propõe uma arte de se conservar jovem. Não com esta psicose que anda aí, de passar 3, 4 horas fazendo músculos, preparando a figura física, essa ideia de não envelhecer nunca e finalmente ficar sempre bonito. Desista. Se você não quer envelhecer, morra antes, porque tem que envelhecer. Se você conseguir envelhecer, meus parabéns. A propósito disso, assim, qual é a sua opinião sobre essa procura desenfreada pela eterna juventude física? É uma das coisas, uma das ilusões que os seres humanos alimentam. São muitas, né? Essa aí é uma delas. Isso é uma fantasia. Quando eu vejo aqueles monstros de músculo, eu digo: como trabalhou para aumentar o banquete dos vermes? Por quê? O senhor acha que... Qual finalidade, qual o fim? Uhum. Estão jovens agora, 20, 22 anos, 25 anos, músculos fortes, etc. Mamãe, olha aqui como eu estou forte. Mas temos conta com a noite que vai chegar. Com a velhice? Claro. Só pode evitar morrendo antes. E aí, tudo quanto fez, tudo quanto manteve de esperança, de felicidade, ele é vão. Jesus chamou muito a atenção dos falsos valores do mundo, né?
E essa proposta, esse desejo de nunca envelhecer, ficar sempre bonito, não é inteligente, não. E dá um trabalho, né? Dá um trabalho, dá despesa, né? Despesa é ilusão. Jesus fala que são valores que os ratos roem, a ferrugem come e os ladrões roubam. O que é preciso para transformar a terceira idade em um período rico? Bom, a primeira coisa, não ter medo da terceira idade. Receber a terceira idade como uma oportunidade de fazer uma aventurosa ascensão, principalmente no lado espiritual. Porque a saúde e a doença começam no mais sutil, vamos dizer, no espírito. Então você vai cuidar de só pensar coisas positivas para você. Vai usar seu tempo, sua experiência, seus talentos com trabalho, com práticas, com técnicas. Por que eu estou sentado assim? Eu vou te explicar. A pessoa diz, não, está dando uma digamos, de Yogi? de yoga, não, qualquer coisa assim, de vaidoso. Não é, porque essa postura aqui me conserva a coluna muito mais elegante e sadia. Aqui, as energias estão circulando lindamente. Se eu ficar assim, é diferente. Se eu ficar assim, meu diafragma está paralisado, as vísceras abdominais estão comprimidas e atrapalha até a minha respiração. Dessa forma, não. Aqui eu estou numa posição maravilhosa para respirar, para me sentir bem. E é nessa postura, a melhor postura para se meditar. Eu, no congresso, aí no E quem no não encontro, consegue, doutor Hermógenes? E quem não consegue fazer essa postura? quando ele consegue, faz outras mais simples, mas tanto que a coluna, tá? Tanto que eu ensino a meditar, sente numa cadeira comum, se você não pode fazer assim. Aqui é alguma coisa que eu consegui depois de muitos anos. Né? Não sinto nenhuma fadiga, não sinto dificuldade. Mas sempre há o que a gente adaptar. O yoga sempre oferece alguma coisa a ser feito. Eu disse a você, inclusive em pessoas que já estão no leito de morte. Eu tenho muito caso para contar de doenças terminais, doenças incuráveis, que sem medicamento, sem profissional, sem internação hospitalar, foram vencidos pelo próprio indivíduo. Pelo próprio indivíduo. Pela respiração, pela mudança de alimentação? Muda a alimentação, muda a respiração, faz as práticas dos chamados asanas, que são as posturas. Durante o dia, pratica o melhor que possível, aproveitando as oportunidades para amar os seus semelhantes, para perdoar, para desejar o bem a todos, para praticar a renúncia de si mesmo, para rir, para fazer os outros rirem como um ato de amor. Há muita coisa a ser feita. E tudo isso provoca saúde. Tudo isso nos oferece saúde. Saúde, felicidade, Pai. E o que adoece mais as pessoas, na opinião do senhor? O que provoca mais doença? É exatamente aquilo que provoca melhor saúde. Estranho, né? Depende da escolha. Aqui. Se você ficar o dia inteiro dizendo, a cada dia eu me sinto mais fraco, e minhas articulações estão envelhecendo, é uma gripe em cima da outra, você está se destruindo a partir do mais poderoso, que é o nível mais sutil. Entendeu? Se ao contrário, você é positivo e diz, ninguém é tão feliz quanto eu. Eu nasci para servir os outros, por isso eu não quero adoecer e não vou adoecer. Coisa dessa natureza, não é? Aí que entra o que a gente chama de autossugestão, positiva ou negativa. Quando você for fazer alguma coisa, ainda há pouco você estava gripado, eu digo, passa a tua gripe, te deu um abraço, não foi? Por quê? Porque já coloquei dentro de mim que meu sistema imunológico não vai respeitar os germes que querem me passarem. Aqui. Isso não tem nada a ver com meditação? Tem sim. Agora, a meditação vai nos dar maior eficiência de aplicar esse método. E o que você entende por meditação?
É um esvaziamento Sim, pode ser. Esvaziamento de quê? da mente turbulenta que o senhor estava falando no início. Não é esvaziamento, é o emudecimento da mente. Parar a mente. A mente parece lagarta no cimento quente, se mexendo. Doidinha, doidinha. A gente vai meditar, fecha os olhos, não consegue parar a mente. Então a gente tem que ter muitos anos e muitos anos de prática inteligente para conseguir. Conseguir que a mente fique mais ou menos calminha. É muito desastroso tentar parar a mente através da força. Isso é violência. E a mente sabe nos vencer à medida que a gente, que a gente briga contra ela. Nós temos que deixar a mente e tomar consciência do que se passa na mente. Quando ela escapar, trazê-la de volta para, digamos, o mantra que a gente estiver usando mentalmente. O senhor podia explicar o que é um mantra? Mantra é uma palavra, um som de força, né? Que tem efeito psicológico, físico e espiritual, energético também. Na meditação a gente usa o mantra, a repetição mental de uma palavra, né? Você pode perguntar qual é a palavra. Eu sugiro uma palavra, isso aí é um método universal, dos primeiros tempos da Índia, né? Dos milênios atrás. Nós temos a inspiração e a expiração. Na inspiração, a palavra-chave, digamos, o mantra é So, S-O. Na expiração, Ham, H-A-M. So, Ham. Pode haver muita coisa a fazer, mas está ali, isola durante 20 minutos esta meditação. Professor, para nós encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor comentasse a relação entre Deus e saúde para o ser humano. Deus está dentro de nós. Ele é onisciente e onipotente. Sabe o que fazer para nos dar saúde e tem poder para fazer qualquer tipo de cura, qualquer intervenção. Então, é você dar uma chance a Ele para que Ele atue. Eu sugiro, então, um remédio milagroso que tem produzido verdadeiros milagres. 4 ingredientes. Entrego, confio, aceito e agradeço. Faça isso. Deixe Deus entrar no campo. Deixe Deus invadir o caso. E já pode agradecer que, apesar de todas as aparências, você vai sair vitoriosa. Entrego, confio, aceito e agradeço. Olha, professor Hermógenes, o roteiro espiritualista agradece a sua presença aqui com a gente e convida você para o nosso próximo programa. E deixamos ainda, aí na tela, o endereço do professor Hermógenes na internet, www.profhermogenes.com.br. Até a próxima!